Olá pessoal, meu nome é Alan. O vídeo de hoje é sobre um laboratório IPv6 para a gente testar alguns dos conceitos que vocês viram no curso IPv6 Multirede. E a ideia é a gente ter uma noção prática dos principais comandos, das principais atividades do administrador de rede nas redes com o IP versão 6. Hoje eu vou apresentar para vocês uma topologia com o IPv4 e com o IPv6. Nós vamos analisar o endereçamento IPv4 e IPv6 dessa topologia, como está a configuração de cada uma das interfaces, comandos básicos de ping e traceroute, ou seja, o que muda nesses comandos, quais são os testes de conectividade local que são realizados com o IPv6. Esses testes são separados do IPv4, eles vão substituir os do IPv4, ou então qual que é a realidade desses comandos para o administrador. Nós vamos fazer um teste com páginas web, ou seja, o que muda para o usuário final para acessar páginas simples de HTTP. E enfim, vamos analisar alguns pacotes para verificar as diferenças de cabeçalho de protocolo entre o IPv6 e o IPv4. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês a topologia. Essa topologia utiliza uma estação numa ponta e um servidor que tem um servidor web instalado na outra ponta. Dois roteadores, R1 e R2, por onde vai passar todo o tráfego. Reparem que todos os nós da rede possuem um endereçamento IPv4 e um endereçamento IPv6. Ou seja, o que significa? A estratégia que nós utilizamos nessa topologia é a estratégia de pilha dupla. Como vocês já sabem, o IPv6 e o IPv4 são protocolos incompatíveis. Eles não se conversam de maneira nativa. E uma das principais estratégias de transição, provavelmente a estratégia de transição que vai continuar nas redes corporativas por muito tempo, é a estratégia de pilha dupla. Ou seja, o IPv6 e o IPv4 vão conviver nos mesmos equipamentos, porém, a comunicação ela ocorre de maneira separada, de maneira independente. O que isso significa? Quando você iniciar a conexão através de uma máquina, através de uma interface de IPv4, esse pacote ele vai trafegar pelas outras interfaces de IPv4 até chegar na interface do servidor de IPv4, e o pacote vai ser devolvido também utilizando IPv4. A mesma coisa com o IPv6. Um exemplo prático: se você iniciar uma comunicação através da interface 2000.2.2.2 para o servidor 3000.2.2.3, ele vai utilizar as interfaces de IPv6 no meio do caminho para estar realizando a comunicação. Vamos dar uma olhada nessa estação para ver como vão ficar esses comandos de configuração. Bom, a estação escolhida é uma estação Windows. Vamos começar com um comando básico, que está todo mundo já acostumado do mundo IPv4, que é o ipconfig. Reparem que o ipconfig ele está mostrando tanto as informações de IPv4 como as informações de IPv6. Vamos entender o output do comando. A interface que interessa para a gente é a interface de conexão local, a interface cabeada e a interface que nós ligamos no laboratório. 10.0.0.2 é o IP versão 4 que foi configurado manualmente na máquina. 255.255.255.0 é a máscara do IPv4. 2000.2.2.2 é o endereço IPv6 do tipo global, do tipo unicast, que foi configurado manualmente na estação. FE80 é um endereço do tipo link local, é uma das novidades do IPv6. Como vocês viram no curso, o endereço do link local ele começa com FE80, tem um conjunto de zeros e aí tem o MAC address da máquina intercalado por FF e FE. E aqui nesse output ele está mostrando um %4 no final do IP, que é um indicador do Windows, é um indicador de interface do Windows. Reparem também que os default gateway está duplicado. Você tem um default gateway para conexão IPv4, que é o 10.0.0.1, e um default gateway para conexão IPv6,
que é o endereço link local do roteador. Se vocês lembram da teoria, o endereço link local ele só é realizado para a comunicação local da máquina. O que isso significa? Nessa estação IPv6 Client, eu não configurei Default Gateway e nem precisei configurar Default Gateway. Um protocolo que substitui o ARP, que é o protocolo Neighbor Discovery, assim que eu liguei a estação e a estação se comunicou com o roteador ele informou que ele é um gateway para a estação e eles vão utilizar aquele endereço link local como Default Gateway. Esse endereço link local ele só vale no escopo dessa LAN, no escopo da rede local entre a estação e o roteador. Vamos fazer alguns testes básicos de conectividade. No IPv4, para testar a pilha IPv4 da máquina, a gente geralmente pingava a interface de loopback da estação, que é o 127.0.0.1. O IPv6 também tem um endereço reservado para loopback local, é o 2.2.1. Com esse teste a gente valida que a pilha IPv6 está instalada corretamente no sistema operacional. Vamos pingar as interfaces locais. Ok. As interfaces locais, os IPs configurados nas interfaces, tanto para IPv4 quanto para IPv6, eles estão respondendo normalmente. Vamos pingar o Default Gateway de IPv4. O Default Gateway de IPv6. Ou seja, com esses testes, nós validamos todas as configurações de endereçamento local da estação e verificamos também que a estação está se comunicando normalmente com o roteador mais próximo, que é o Default Gateway. Nosso próximo teste é tentar a conexão com o servidor, a conexão que vai passar pelos dois roteadores. Então o servidor, a interface IPv4 é o 92.168.0.3 e a interface IPv6 é 3000.2.2.3. Ok. Nós vamos realizar também um traceroute para ver por quais nós da rede o pacote está passando. O IPv4 está ok. Agora com o IPv6. Ok. Reparem que o traceroute para um endereço IPv4, ele utilizou os hops de IPv4. Vamos confirmar esses hops na topologia. Aqui a gente tem 10.0.0.1, que é a máquina, 200.0.0.1, que deve ser a interface do primeiro roteador, e um 92.168.0.3. Vamos conferir se é isso mesmo. 10.0.0.1 Default Gateway IPv4, 200.0.0.1, 200.0.0 é a rede de transição entre os dois roteadores, aí ele passa pelo roteador R1 e enfim chega no IP versão 4 do servidor. Vamos ver para IPv6? Para IPv6 ele saiu, ele foi para o Default Gateway 2000.2.2.1, ele foi para a rede de transição 2888 e depois chegou no IP do servidor. Vamos ver se é isso mesmo? Saiu do endereço IPv6, foi para o Default Gateway IPv6, utilizou a rede de transição IPv6 2888 e enfim chegou na rede do servidor. Ou seja, nossos testes eles estão batendo com a topologia. A nossa rede está funcionando normalmente. Agora eu vou ligar um sniffer e a gente vai fazer a captura de alguns pacotes. Então vamos lá, com o sniffer ligado eu vou repetir os testes de ping para IPv6, ping para IPv4
Muitos de vocês devem estar se perguntando, se o administrador de rede quiser fazer um teste via web, um teste simples, é só digitar o endereço IPv6 no navegador, que nem a gente fazia com o IPv4? Mais ou menos. É só digitar o endereço IPv6 entre colchetes. Essa é a maneira do navegador de saber que você está digitando o endereço IPv6 para estar realizando o teste de conexão. Como eu tenho um servidor que está respondendo na interface IPv6 para a página web, esse vai ser o teste que nós vamos realizar. Funcionou. Legal. Com os testes feitos, vamos parar o sniffer e vamos analisar alguns pacotes. Reparem que o ping está utilizando um protocolo novo, que é a versão do ICMP para o protocolo IPv6, é o ICMP versão 6. Vocês lembram no curso, a gente discutiu cada um desses campos. Esse em específico é do tipo Echo Request, do tipo 128, com código 0. A gente está vendo que o checksum ele está correto, ou seja, esse pacote ele está íntegro, ele chegou no destino da mesma maneira que saiu da origem. Identificador, um número de sequência e os dados enviados. Reparem que esse MP versão 6 está rodando em cima do IPv6. Vamos abrir o cabeçalho IPv6 para estar analisando. Versão 6, primeiro comando explicado no curso, primeiro campo explicado no curso. Traffic Class, campo utilizado para geralmente para qualidade de serviço. Flow Label, um campo novo do IPv6, que vai ser utilizado para algumas aplicações específicas de IPv6. Uma delas é criptografia seletiva, ou seja, eu vou poder marcar quais pacotes que eu vou querer criptografar ou não, através do campo Flow Label, um campo que não existe no IP versão 4. Próximo cabeçalho, um campo que também não tem no IPv4. E aqui ele está mostrando para a gente que o próximo cabeçalho é um cabeçalho especial, que é o cabeçalho CMP versão 6, que está sendo utilizado para o ping. Hop Limit, que substitui o campo de TTL. E finalmente, origem e destino, que agora tem 128 bits de extensão cada um. Só para título de curiosidade, eu estou abrindo o ping na versão 4, ele utiliza a outra versão do ICMP, que tem alguns campos diferentes, e a versão 4, que não tem aquele campo de Flow Label, tem aqui o Time to Live, flags, alguns campos que foram retirados, mas o protocolo de enlace, as camadas mais baixas, é exatamente o mesmo, o protocolo Ethernet 2. Vamos analisar o HTTP. Reparem que o HTTP que nós utilizamos para acessar via serviço IPv6, ele é exatamente o mesmo protocolo do IP versão 4 e que utiliza o mesmo protocolo de transporte, o protocolo TCP. O protocolo TCP não teve mudança nenhuma. O protocolo de transporte utilizado por IP versão 6, os protocolos UDP e TCP, eles vão continuar os mesmos. Bom, pessoal, esse vídeo foi para vocês terem uma ideia da parte prática do IPv6, do que os administradores de rede vão enfrentar com as implantações de IPv6 que vão seguir nos próximos meses nas corporações. A Multirede tem 2 cursos voltados para IPv6. O primeiro é um curso teórico de 2 dias, voltado para a estratégia e implementação do protocolo IP versão 6. E o outro é um curso oficial da Cisco, e é um curso que tem uma parte prática, ele é voltado para operação e roteamento, que é o Cisco IPv6 Fundamentals Design and Deployment IPv6 FD. Esses cursos eles podem ser presenciais ou virtuais. E você tem mais informações sobre esses cursos no site www.multirede.com.br. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.